quem fala é Ana, e hoje estou trazendo para vocês este livrinho aqui. Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Este livro foi indicação do meu queridíssimo professor de literatura e conta a história de Marcelo Rubens Paiva. Sim, é um livro na primeira pessoa, que se passa entre 1979 e 1980. O livro conta um pedaço da vida de Marcelo que foi complicado para ele, que começa durante uma festa lá em Campinas, que é a cidade onde ele fazia faculdade. O garoto é de São Paulo, tá? Só pra deixar claro isso. E numa festa ele toma todo com os amigos e faz uma merda que, tipo, acabaria com a vida inteira dele posterior. Que seria essa besteira simples. Ele sobe em uma pedra, imita a pose do Tio Patinhas e salta num riacho. Ele bate a cabeça, faz, como ele mesmo diz, um bim, e ele quebra a quinta cervical. Sim, o livro começa trágico. Aí, esse livro, o cara, como ele viveu tudo isso, ele sabe explicar de uma maneira extremamente intensa tudo que está acontecendo. Eu senti uma vontade de, até mesmo de humor. É uma história trágica e eu me dá vontade de, em alguns pontos, de dar risada. Principalmente nessa hora que ele bate a cabeça. Por quê? Porque mostra todo o desespero, mas também mostra toda a confusão que está acontecendo na cabeça dele. Ele acha que não aconteceu nada com ele. Só que ele não entende porque ele não tá se mexendo. Aí os amigos também brincam, tiram sarro, só que daí vem que o cara não tá se mexendo, vão lá, tiram ele. Beleza, viram que o cara não tá se mexendo. Daí, na visão do cara, os amigos começam a entrar em desespero e ele não entende por quê. Ele só começa a se dar conta que, puta merda, é um negócio sério, quando vem a ambulância, bota ele numa maca e com tudo aqueles equipamentos, tudo mais, a ambulância toda equipada e tá levando ele pro hospital. Só é daí que ele começa a ter noção que, opa, começou a acontecer alguma coisa errada. Eu só bati, não pode ter acontecido nada. E aí, se for algo sério, só não me dá uma injeçãozinha, eu já volto pra casa sãozinha, né? Bem, não foi isso que aconteceu. Aí, tipo, a parte cômica disso tudo é justamente essa confusão que faz na cabeça dele. Que você entra junto com ele naquela confusão, então você não tem muita noção do que tá acontecendo. Ele tá meio grog ainda por causa da queda e ao mesmo tempo tá completamente lúcido. Então, tem toda aquela pegada de... Tanto é que ele conversa com os caras que estão atendendo ele. Teve uma hora lá que ele falou: eita, não corta minha unha não, eu toco violão, vou gravar semana que vem. Seria a primeira vez que ele ia gravar num lugar realmente profissional. Ele fala: não raspa meu cabelo não, amigo, eu sou muito vaidoso. Aí, tipo, vai falando isso, depois ele fala bem que tudo fica preto. Que é quando eles vão operar ele, dão finalmente aquela anestesia e ele apaga de vez. Aí mostra tudo, ele acordando, o que ele sentiu, tipo, ele acordou, ele tava entubado, né? Que quando você tá no UTI, eles colocam aquele tubo em você pra não dar risco de você acabar parando de respirar, forçando o teu pulmão a continuar respirando. Tanto é que ele brinca um pouco com isso quando acorda, quando se dá conta que tá respirando sem fazer força. Aí ele chama uma enfermeira e tudo mais, tiram, e ninguém fala nada pra ele do que tá acontecendo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me senti tão puta quanto o cara. Porque, puta merda, você tá lá, de boas, sem nenhum problema, do nada você sofre um acidente, daí dá toda aquela confusão, e os caras não falam nada do que tá acontecendo com você? Sim, o cara passou justamente isso pra mim. Que ele está muito zangado com o que tá acontecendo. Ele tá zangado, tá confuso, tá desesperado, tá bagunçado. Aí finalmente começa a conversar com os médicos, começa a conversar com a família e tal. Daí ele vai entendendo o que aconteceu com você. Aí ele vai entendendo por que ele não conseguia mais mexer os braços e as pernas. Aí a história do decorrer desse livro é toda a adaptação dele. Ele voltando, tipo, a ter a sensibilidade, ele voltando a tudo, mas começando do zero. E do meio da história não fica só nisso, porque tem muito flashback. Tem muito flashback, principalmente dele, tipo, falando o que acontecia com ele
E ao mesmo tempo relacionando com o que ele provavelmente faria se não tivesse acontecido, se ele não tivesse feito a besteira que ele fez. E também mostra muito a visão dele que tinha pelo mundo e como ele pensava muito. Ele desenvolve muito bem, ele fala como se o que ele acha que fez antigamente foi besteira ou não. Teve um ponto lá que ele começa a pensar na banda dele, que ele fazia parte de uma banda que entrou num concurso lá da TV Cultura, que de 700 bandas lá de São Paulo, a banda dele foi escolhida entre as 12 melhores. Depois não vai mais pra frente, mas daí ficou algo legal, que ele gostou. Também fala as pedaços ruins, como na mesma própria banda. Eles foram fazer um show, e quando ele tava entrando, ele fez o baixo dele quebrou o braço. Depois tudo aconteceu, ele pediu pra alguém da plateia ter, daí outra banda que também tava apresentando deu um baixo pra ele, né, emprestou. Só que daí eles começaram o show, pifou a caixa de som, o outro lá quebrou o teclado. Ou seja, o show foi uma nhaca. E ele fica falando das besteiras, das coisas certas que ele acertou. Mas por que ele fica mostrando isso? Porque durante o tempo que ele tá no hospital, principalmente no começo, quando ele tá na UTI, é muito tedioso. E não tem o que fazer, ele só fica olhando pro teto, fala com a família, fala com os amigos, vem a amiga dele lá e escova o dente dele. No entanto, ele não tem o que fazer. Ele quebrou a cervical. Tem que ficar parado, deitado em cima de um colchão d'água sem poder se mexer. E não tem o que fazer. Não dá pra aplicar uma, sei lá, como fariam no universo lá do Star Wars, que eles aplicariam uma injeção de cal e calcificaria ali rapidinho. Não dá. Era a década de 80. Você tinha que ficar sentado lá horas. Até hoje é assim. Você fica deitado lá uma eternidade. Eles te operam tudo pra depois só você começar a fazer fisioterapia e começar a recuperar os movimentos. E ele só vai começar a se movimentar bem depois. Então até lá ele fica aquele tédio. Olha pro teto. O que ele vai fazer? Ele vai pensar. Daí a família dele depois traz o radinho pra ele. Dá aqueles óculos, sabe, que você pode ler mesmo estando deitado, sentar aqui, ler assim. O que ele gosta bastante. Ele lê o jornal todo dia, a mãe dele ajuda ele a ler o jornal. E tem todo esse período de adaptação. Desde ele da UTI, depois ele sai, vai pra um quarto, depois ele sai e vai pra um hospital ultra luxuoso. E ele sempre nessa, lembrando o passado, falando presente, a relação que ele tinha com as pessoas agora. E o legal é que, tipo, ele usa uma linguagem que não é complicado de você ler. Tanto é que é uma literatura rápida. Eu li aquele livro super rápido, pra mim ele passou na velocidade da luz. E é muito fácil você pegar o desespero dele, você entra na história. Você sente todo aquele desespero, depois você sente todo aquele tédio, depois você sente toda aquela emoção de tal cena, aquela outra emoção. Você fica com saudade daquele personagem que ele fala. Sem nunca ter conhecido a pessoa na vida. O cara, ele sabe escrever, ele sabe passar bem. Tanto é que você se emociona com ele, quando, tipo, ele começa a sentar. Que tem uma hora lá que ele finalmente vai poder começar a sentar, né? Colocando um colete de ferro gigantesco aqui. Eu imaginei um negócio horrível. Depois eu fui ver na internet, não é tão ruim quanto eu tinha imaginado. Mas é um treco, uns ferrolho horrível que ele fala, que incomodava pra caramba. E daí ele começava a sentar, você começava com ele, você começava a sentar também, via tudo que tava rolando. E com ele você desmaiava. Não literalmente, mas você também via tudo ficar preto. Porque depois de você ficar muito tempo deitado, você começa a sentar, teu coração não consegue mais, né, bombear, porque ele se desabilitou. Então, você fica puto com ele também por não poder ficar tanto tempo quanto ele queria ficar sentado. Depois ele foi se elevando, todo o período de adaptação, as dificuldades bem depois, ele indo, exemplo, pro cinema e os caras falando, ei, tira as pernas, que ele teve que ficar na posição, né, pra poder ver. E o cara, tipo, forçando ele a tirar as pernas e tudo mais, e ele falando que não podia. E só depois a amiga dele chega e, pô, cara, ele é paralítico. Aí o cara, ai não, por que não falou logo e tal? E eu fico, bem, você tá vendo uma cadeira de rodas, uma pessoa tá sentada ali,
Essa pessoa tá com as pernas que é osso, você vai ainda pedir pra ela tirar as pernas. Coisas que acontecem. E daí você também sente com ele quando alguém não sabe te tratar direito por você ser paralítico, como a enfermeira dele que tava começando, ainda pegando as coisas, então ela, tipo, faz muita besteira e ele fica puto com ela, mas vai se adaptando ao mesmo tempo. O livro em si é excelente. Eu recomendaria pra qualquer um, porque você é uma literatura que você entra na história, é uma literatura que você vai rápido. E essa foi a minha opinião sobre esse livro. Eu não vou contar tudo, não vou ir até o finalzão da história, mas uma coisa que eu posso te garantir é que eu mesma, depois de ler esse livro, comecei a ver a minha sociedade de uma maneira diferente. Não, ele não me, tipo, não é da maneira de, agora que eu vi como é que é a sensação de um paralítico, eu vou tratar eles melhores. Não. Acho que o negócio de tratar o paralítico bem, acho que você deve ter isso na tua cabeça, sei lá. É pequenininho, né? Que a tua mãe deve ter te ensinado, ou quem quer que tenha te criado deve ter te ensinado isso desde pequeno, que é algo quase humanitário pra você fazer, né? Sempre tratar bem quem tem uma dificuldade, tal. Mas ele... Principalmente as partes que ele fala do passado dele, quando ele ainda andava e tudo mais, eu vi muitos traços da nossa sociedade. E até traços da história do Brasil, afinal, o pai dele era um conspirante da ditadura militar. E quando ele era pequeno, ele viu a ditadura militar. Ele viu o pai dele sendo levado quando ele era criança pelos militares e não voltar nunca mais. Então você vê um pedaço da história do Brasil. Você vê que ele lá participou, era revoltado, participou de N manifestações de estudantes. E eu vendo o lado dele, de como ele via os estudantes lá, da época de 80 mais ou menos, como ele via, a gente começava também a ver e a comparar com o que a gente está aqui hoje em dia. E você começa a entender melhor o que como tá aqui agora, como agir com as pessoas agora, vendo as besteiras que ele fez e os acertos que ele fez. Eu acho que quando eu terminei de ler esse livro, eu saí entendendo muito mais coisa que antes eu não entendia tão bem. Mas depois de ver a visão dele de tudo que estava acontecendo, eu comecei a entender melhor. Eu não vou falar tudo que isso... não vou falar exatamente o que isso me mudou. Porque eu quero que quem esteja vendo esse vídeo leia esse livro e veja por si próprio o que aconteceu. Então, eu vou terminar o meu vídeo por aqui. Por favor, deixa um joinha aí que me ajuda muito, principalmente agora que esse vai ser literalmente o meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, larga seu joinha pra me ajudar, pra incentivar. Logo eu trago mais pra vocês. Sabe aquela hora que se você não sabe mais se você dá risada ou se você chora? Então, acabou de acontecer isso comigo. A minha câmera cortou as minhas últimas falas. Então, bem, queria compartilhar isso. Mas tudo bem. Tchau, galera. Até a próxima.